Palavra do Senhor em Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Todos encontraram, está ali também no telão, para quem está sem Bíblia, que não consegue acompanhar. Diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vis no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Pai, nós nos apresentamos ao Senhor mais uma vez, e nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Essa palavra que não volta vazia, essa palavra que tem poder, essa palavra que é martelo, que esmiuça, essa palavra, Pai, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que essa palavra, Deus, ela fale aos corações nessa noite. Ela vá tratando, vá falando, vá ao encontro de cada necessidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a porta que conduz à salvação é estreita. O texto que nós lemos aqui diz que Jesus, ele passava, na verdade, por aldeias e cidades, ensinando, e ele caminhava para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? É a pergunta de alguém. E aí Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E ele continua: quando o dono da casa tiver se levantado, e esse dono aqui representa o Senhor, quando ele tiver se levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. E ele continua dizendo: mas Senhor, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava nas nossas ruas. E aí o dono da casa continua dizendo: não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, por que a porta que conduz à salvação ela é estreita? Segundo o texto, porque exige esforço. Olha, o versículo 24, quando alguém perguntar assim: Senhor, são poucos os que são salvos? Os que vão ser salvos ou os que são? Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Queridos, essa palavra esforço, ela vem do grego, que significa agonizo, e foi retirada dos jogos gregos. Essa palavra significa lutar, concentrar toda a atenção e força.
olha que interessante. Jesus diz assim, olha, esforçai-vos. E essa palavra esforçar significa lutar. Exige concentração, atenção e força. Então Jesus está dizendo assim, esforçai-vos, lutem, concentrem-se, coloquem forças, toda a sua força para entrar pela porta estreita. Deixando bem claro, irmãos, que a salvação, ela vem através de Jesus. Jesus na cruz, ele selou a nossa salvação. Então, Jesus, ele é essa porta. João 10:9, Jesus afirma ali, eu sou a porta. Quem entrará por mim, achará pastagens. Então, afirmando, deixando claro que Jesus, ele é a porta. Só que essa porta, esse caminho, ele é estreito. Os lutadores, antigamente, lutavam e agonizavam para obter vitória. Jesus disse que devemos nos esforçar para entrar no reino, ser diligentes, ser ativos, ser sinceros, superar nossas propensões pecaminosas e nos esforçar, lutar para entrar no céu. Dr. Shedd, comentando esse verso, ele diz assim, não podemos passar pela porta com o nosso eu ou com o mundo. Nós não entramos nessa porta estreita cheio de eus, cheio das nossas vontades, cheios de pecado. Nós não podemos entrar nessa porta amando o mundo. Seguir a Cristo exige esforço. Entrar pela porta exige esforço. Cristo, ele exige de nós compromisso. Eu não posso ser crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. É um ditado popular aí fora. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Cristo é radical, irmãos. Ele é radical. Ou você serve a Deus de fato e de verdade, ou você não serve a Deus. Ou você vai nadar e morrer na praia. E aí a gente precisa avaliar. A João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus afirma claramente, irmãos, não adianta. Cristo e mundo não se juntam. É igual água e óleo. Não se mistura. Não se mistura. Jesus nos ensina que na vida precisamos fazer escolhas. Escolhas. No entanto, as escolhas que levam ao reino de Deus são as da porta estreita. Queridos, tem coisa mais difícil do que renunciar às suas vontades? Uau! Tem? Tem coisa mais difícil do que renunciar a pessoa que gosta aí de uma bebidinha, que gosta muito de namorar. Tem coisa mais difícil do que renunciar suas próprias vontades? Queridos, o caminho mais difícil, árduo e doloroso. A porta estreita é caminho de renúncia, caminho de mortificação do eu, caminho das minhas vontades, é o caminho do mundo. João afirma, como eu disse, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, queridos, seguir a Cristo para ser salvo exige esforço. Esforço para todos os dias mortificar as minhas vontades. Esforço para todo dia buscar a santificação. Porque a salvação, irmãos, ela é instantânea. A partir do momento que você confessa a Cristo, faz uma aliança com Ele, você é salvo. Agora, a santificação
é um processo. A cada dia você vai largando aquilo que desagrada a Deus. A cada dia você vai lançando fora aquilo que te afasta de Deus. A cada dia Deus vai falando com você e você vai vendo que aquilo ali precisa ser removido da sua vida. Seguir a Cristo exige isso. Eu vi um post na internet, irmãos, essa semana, que dizia mais ou menos assim: Satanás não tem como tornar o inferno atraente. O que é que ele faz? Ele torna atraente o caminho que leva até lá. Não é verdade? Ele não pode tornar o inferno atraente, mas ele torna atraente o caminho que chega lá. E muitos são os que entram. Mateus 7,13, nessa mesma linha, Jesus diz assim, no Sermão do Monte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Irmãos, muitos são os que entram pela porta larga e espaçosa. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E poucos são os que entram por ela. Duro é esse discurso, mas é a palavra de Deus. Jesus chama o caminho da salvação de porta estreita, porque na prática, muitas pessoas renunciam ao eu próprio, muito poucas pessoas renunciam ao eu próprio para querer a Deus. Irmãos, quem vive no mundo aí fora, não quer saber de renunciar o seu eu. Não quer, não, eu vou aproveitar a vida. Qual é a conversa aí fora? Eu vou aproveitar a vida porque eu sou jovem. Eu preciso aproveitar porque a vida passa rápido. Passa, meu amigo. Mas a porta, ela é estreita. E aí, irmãos, isso nos leva ao segundo tópico da mensagem. Por que que a porta que conduz à salvação ela é estreita? Primeiro, porque exige esforço. E segundo, porque ela vai ser fechada sem aviso. Olha o que diz o versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: eu não sei de onde sois vós. Irmãos, a porta vai ser fechada. Essa porta estreita vai ser fechada. E ela vai ser fechada sem aviso. Ele não vai dizer não, ei, ó Jorge, tal dia eu vou fechar a porta, viu? Vai não. Ô irmãos, e sabe por que ele não vai? Porque se ele avisasse, o que é que as pessoas iam fazer? Ia aproveitar o mundo aí fora, a carnalidade. Não, eu já sei quando é que a porta vai ser fechada, então eu vou aproveitar muito. Mas ele, ó, não avisou não, viu? Quando é que a porta vai ser fechada? Mas ela vai. E vai ser fechada sem aviso. Quando a vida de alguém chega ao fim, a porta da oportunidade para responder ao convite de Deus se fecha. E o acesso à presença divina não pode mais ser obtido. Irmãos, a morte não é o fim. Porque após a morte, tem vida eterna. Só que ela vai ser o fim sem Deus para quem tiver a porta fechada e não tiver feito uma aliança com Ele. Aí vai ser o fim em que sentido? Porque você não vai ter acesso à presença de Deus. Não vai. O convite é até quando você respira. A sua decisão, a sua escolha é até enquanto você respira. Porque você fechou o olho, o fôlego de vida foi removido de você, a porta se fechou para você. Acabou. É esperar o dia do juízo
e para você não tem mais jeito. Ah, mas eu vou pedir para minha mãe acender uma vela. Pode pedir, meu filho. Pode pedir para acender vela, pode pedir para rezar, pode pedir para você fazer o que quiser. Morreu, não tem mais jeito para você. É esperar o dia do juízo. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não tem reencarnação não, viu? Ah, mas eu vou reencarnar em outras coisas até alcançar o nirvana. Tem não, filho. Não tem. A Bíblia diz que morreu foi entregue ao esquecimento. Quem morreu não volta mais. Eclesiastes diz que aquele que morreu, ele não volta mais. Então não tenha medo de alma penada não, porque não existe alma penada não, viu? Alma penada não existe. O que existe é Satanás que se disfarça em alguém que já morreu para perturbar a sua vida e dizer que quem morreu voltou. Quem morreu não volta. Quem morreu espera o dia do juízo. Ou seja, a porta tem tempo para fechar. Ela vai ser fechada sem aviso. E se você bater na porta, o que você ouvirá são as seguintes palavras: não sei de onde você é. Aqueles que buscarem ingressar depois que a porta se fechar, serão rejeitados. Não, mas o Senhor, Ele vai ter misericórdia de mim. Eu vou bater, Ele é misericordioso, Ele vai abrir. Vai não. Não vai não. Porque a misericórdia dEle é agora. A graça é agora. O convite é agora. Se você rejeitar, depois que a porta fechar, não tem mais jeito para você. E ela vai fechar. Irmãos, e ela vai fechar. Sabe como é que ela fecha de repente? Ela pode fechar de repente quando Jesus voltar. Ela pode fechar de repente se você de repente tá andando aí na rua, cai. Poxa, cadê fulano? Morreu. Morreu? Mas eu conversei com ele ontem. Tá bonzinho. Não, infartou. Infartou. Não, sofreu um acidente de carro. A porta fechou. A porta fechou. Então, amados, a parábola das 10 virgens nos mostra que elas estão ali esperando o noivo. E o texto de Jesus nos diz que 5 virgens dessas levaram azeite. Azeite era o que fazia a lamparina ficar acesa. Era como se fosse o querosene. Era como se para a lamparina acender. E outras 5 não levaram. Não, ele vai vir logo. Ele vai vir logo. Não se preocupa não. E aí, amados, de repente, em determinado momento, o noivo chega. O noivo chegou, o noivo chegou. O noivo representa Cristo. E aí, aquelas que tinham levado azeite de sobra, a lamparina estava apagando. Não, vamos colocar mais azeite para a gente entrar. As que não levaram, que acharam que ele ia demorar, sabe o que acontece? Ei, me dê um pouquinho do teu azeite aí que nossa lamparina está apagando. Não, vão comprar, porque se a gente der, você vai ficar sem nada. Enquanto elas foram comprar o azeite, a porta se abriu e elas entraram. Quando as 5 vieram, abra a porta. Não sei quem são vocês. Não tem mais como abrir. A porta vai fechar. Tem que estar preparado. E ela vai fechar sem aviso, viu? Sem aviso. É preciso estar preparados. A porta da graça, a porta da oportunidade ainda está aberta. Mas ela fechará de repente. E não poderá mais ser aberta para você. Mas Deus é amor. Pregam por aí que Deus é amor. Deus é amor. Mas pregam por aí que Deus é amor, sabe para quê? Para dizer que pode haver todo tipo de relacionamento, porque Deus é amor. Não é, Luel? Deus é amor. Então, a qualquer tipo de relacionamento que houver,
Deus, ele permite porque Deus é amor. Ah, Deus é amor. Deus é amor. Mas esquecem de pregar que ele também é justiça. Que ele também é fogo consumidor. Esquece de pregar que ele é santo. E porque ele é amoroso, ele é bondoso, ele não vai estar à mercê do pecado e das vontades do homem. Não. A parte dele ele já fez. Precisamos fazer a nossa. E isso, irmãos, é um fato. O verso 26 diz assim: comíamos e bebíamos na tua presença, mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós. O apelo aqui é feito pelas pessoas que experimentaram a presença de Jesus. Diz respeito àqueles que testemunharam o ministério do Salvador. Queriam entrar no reino apenas porque observaram, e isso não basta. Observaram Jesus, isso não basta. Irmãos, quantas pessoas você conhece que observa Jesus? Quantas pessoas você conhece que já andou com Deus? E que esfriou na fé? Quantas pessoas você conhece que é amigo do Evangelho? Ei, ser amigo do Evangelho não basta não, viu? Vir à igreja sempre não basta. Jesus quer relacionamento. Jesus quer aliança com Ele. Jesus quer obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Ele diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Não basta ser amigo do Evangelho. Não, não basta. Não adianta. Ele quer relacionamento. Ele quer envolvimento. Ele quer que você faça uma aliança com Ele. Porque, irmão, servir a Cristo não é só chegar aqui, levantar a mão, fazer parte de uma escala e não ter vida com Ele. Não é só isso. Servir a Deus é ter intimidade com Ele. É fazer uma aliança com Ele. Servir a Deus é amá-lo. Servir a Deus é testemunhar dEle. Servir a Deus é fazer diferença. Servir a Deus é adorá-lo de fato e de verdade. Ele quer relacionamento com você. É isso que Ele quer. Porque Ele é um Deus vivo. Amados, e o que vai acontecer com aquele que não conseguir entrar pela porta estreita? Versículo 28. Olha aí. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vide no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Essa ilustração, choro e ranger de dentes, demonstra a reação de alguém diante de uma notícia traumática. É um exemplo que mostra remorso, dor e frustração por ter sido excluído da salvação. Jesus disse que os grandes patriarcas estarão lá dentro. Ele não fala no texto? Mas aquele que não entrou pela porta estreita será rejeitado. Ou seja, você vai ver os patriarcas lá, mas você não vai poder entrar. Porque você não quis entrar pela porta estreita. Uma porta que exige esforço, uma porta que tem tempo, ela tem um tempo para se manter aberta, ela vai fechar. E aquele que não conseguir entrar, vai ficar de fora. E não vai poder estar com os demais. Irmãos, Lucas 13, aqui do 13 ao 22, ao capítulo 16, verso 13, faz parte de uma mesma sessão. Se vocês observarem, irmãos, a partir do capítulo 13, 14, 15, você vai ver no capítulo 14, verso 15, a parábola da grande ceia.
Quando Jesus convida, manda o convite para as pessoas ali, para os convidados. E cada um dos convidados, o que é que faz? Começa a dar uma desculpa. Ah, não, eu casei, não posso ir. Ah, não, eu comprei uma junta de boi, eu não posso ir. Ah, não, eu comprei um terreno, eu vou lá olhar o meu terreno, eu não posso ir, não. Aí aquele homem lá que fez o banquete, mandou, depois então vá pelas ruas, valados, vá para tudo que é lugar. Chame coxo, aleijado, mendigo, chame todo mundo. Eu quero que todo mundo participe do meu banquete. Aqueles que foram convidados e rejeitaram, não terão acesso mais a entrar. Se você observar, queridos, no capítulo 15, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. E interessante que essa parábola da ovelha perdida, queridos, é aquela ovelha que se perde e Jesus e o dono da ovelha vai atrás. Ele deixa lá aquelas demais e vai atrás daquela que se perdeu. E aí a gente percebe que os que rejeitaram o convite, irmãos, eles não entrarão na casa, pela porta. E quando aquela ovelha ali, a gente percebe que o tempo todo Jesus vai falando nessas parábolas sobre vir para Cristo, sobre arrependimento, sobre voltar-se para Ele, sobre dizendo que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Se você observar capítulo 15, Jesus vai contando aqui no versículo 8 a parábola da dracma perdida. O reino de Deus é semelhante àquela mulher que perdeu uma dracma e chama as vizinhas e procura, e quando ele encontra, ela se alegra. Verso 11, a gente vê a palavra do filho pródigo do capítulo 15. Aquele filho que deixou tudo, largou o pai, pediu a herança, foi embora e lá no mundão ficou chorando, sofrendo. Porque, queridos, aquele que já andou com Deus e volta para o mundão novamente, você sabe que o mundão lá fora não tem o que te dar. Não tem. Não tem. E você cada vez se afunda mais e começa a achar que tudo é natural. Não, isso aqui é normal. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, eu vou ali sentar na mesa lá de um barzinho, mas eu não vou beber, não. Não, eu vou ali para a festa ali, mas eu não vou dançar, não. Não, eu vou tomar só um golinho ali, mas eu não vou viciar, não. Não, eu vou só experimentar um baseado, mas ó, é porque eu quero saber como é que funciona. Mas eu não vou ficar viciada, não. O alcoólatra começou com um copinho. O viciado em droga começou no baseado. Tudo começa sem nenhuma pretensão de atormentar você, de lhe trazer de nada. E aí, queridos, sabe o que é que temos visto? O mundo tragando muitas pessoas. Muitos jovens morrendo lá fora, sem Deus e sem salvação. Porque não querem entrar pela porta estreita. Queridos, entrar pela porta estreita exige esforço. Entrar pela porta estreita exige esforço, porque ela vai fechar de repente. Entrar pela porta estreita, você tem que lutar. Você tem que agonizar. Você tem que se esforçar para entrar por ela. Entrar pela porta estreita, quem não quiser entrar, quem ficar de fora, vai ser momento de dor, de choro e de sofrimento. Queridos, vamos abrir aqui Lucas 14, passou a sua página. Lucas 14. Olha o que é que Jesus fala aqui sobre segui-lo. Lucas 14, no versículo 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém não aborrecer a sua própria vida, sabe o que significa?
Se alguém amar mais a família, se alguém amar mais o trabalho, se alguém amar mais o filho, se alguém amar mais o dinheiro ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Entendem que servir a Cristo, seguir a Cristo é uma mudança radical? E ele continua dizendo, verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, queridos, estreita é a porta que conduz à salvação. Lá fora tem muitos banquetes, mas aqui dentro também tem, na presença do Senhor. Quem acha que banquete só tem lá fora, não, aqui dentro também tem. Aqui dentro, irmãos, tem presença de Deus. Aqui dentro tem alegria. Aqui dentro tem libertação. Aqui dentro, irmãos queridos, tem unidade. Aqui dentro tem presença de Deus. Queridos, e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Isso é uma canção. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já sentiu a presença de Deus, quem sabe a alegria que dá sentir a presença de Deus, não sabe mais viver sem isso. Então, podem oferecer os banquetes que oferecerem para você. Você diz, estou firme. E uma coisa faço. Esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. O cristão tem um alvo. Você que nos ouve aqui, que ainda não fez uma aliança com Deus, nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo, irmãos? O céu. O nosso alvo é o céu. Você sabia que a gente se esforça, que a gente renuncia, mortifica a carne, mortifica as vontades, deixa de fazer muita coisa que às vezes a sua carne quer fazer, mas você não faz por amor a Cristo, porque você sabe que um dia você vai ser recompensado e que vai valer a pena. Vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena, como diz aquela música. Como está a sua vida? Quais têm sido suas prioridades? Você que não entrou, você quer entrar pela porta? Agora eu vou te dizer que a porta é estreita, viu? Eu vou te dizer que quando você entrar pela porta, você vai achar pastagens, mas você também vai ter dificuldades. Eu vou te dizer que se você decidir entrar pela porta, problemas virão também. Porque Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Mas ter de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. E uma coisa que ele nos promete é a presença dele. Isso ele promete. Vem a luta, mas ele vai estar com você. Então, o que eu quero dizer, eu não quero enganar você, não. Se você quiser entrar pela porta, entre. Mas saiba que as lutas virão. Eu não vou oferecer a você um evangelho mentiroso, um evangelho que diz que venha que você não vai sofrer, que você vai ser próspero, que você nunca mais vai sentir nada, que você nunca mais vai ter sofrimento, sim. Mas a diferença é que ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso basta. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que quer entrar pela porta estreita? Alguém que ainda não entrou? Alguém que ainda não fez uma aliança com Deus? Tem alguém que porventura quer se reconciliar com o Senhor? Que já andou com Deus e hoje não está nem aí para Ele?
eu quero viver a minha vida, eu vou aproveitar a minha vida. Negócio de ser crente, não, esse negócio tem futuro, não. Tem alguém? Tem não? Amém. Sabe, irmãos, porque eu não gosto muito de estender assim no apelo, não, porque Jesus não é mercadoria barata. Jesus é precioso. É precioso. Então, que Deus te dê uma nova oportunidade. Agora, lembre-se, entrar pela porta estreita exige esforço. Lembre-se que a porta tem tempo para permanecer aberta. Ela vai fechar de repente. Lembre-se que se você ficar de fora da porta, você vai chorar e vai ranger os dentes. De dor, sofrimento, frustração e ausência de Deus. Você está avisado. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, diante da Tua palavra. Tua palavra, Deus, que foi muito clara, a Tua palavra, ó Deus, que diz claramente que é preciso tomar a nossa cruz e segui-lo. A Tua palavra que diz, ó Pai, quando o homem perguntou, Senhor, quem pode ser salvo? E Jesus responde, entrai pela porta estreita. É preciso entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita é a porta que conduz à salvação. E a porta é Cristo. Entrar pela porta estreita exige esforço. E como diz a Tua palavra, poucos são os que entram por ela. Ah, Jesus, que o Senhor, ó Pai amado, vá trabalhando nos corações. Que o Senhor vá tratando, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vá trabalhando, vá convencendo. Ó Deus, aquele que tiver se sentido fraco, anima nessa noite. Traga alegria, traga gozo na alma. Aquele que está, Deus, afastado do Senhor, que possa voltar enquanto a porta não se fecha. Porque depois, ó Pai, que tentar bater na porta para entrar, ela não vai mais ser aberta. Ó Deus amado, e sofrimento haverá para aquele, ó Deus, que vê a porta fechada, porque não poderá mais entrar por essa porta. Jesus é a porta. Ele é a verdadeira porta. A porta que conduz à salvação eterna. A salvação da nossa alma. Que o Senhor abençoe o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.